E vamos continuar nossa abordagem da fase estadual da Olimpíada Brasileira de Informática, né, de 2019. Aqui nós temos hoje sobre aplicativos de navegação. Os aplicativos de navegação para auxílio ao motorista são muito comuns hoje em dia. Num país distante, a Rotatolândia, todos os entrocamentos de rua são planejados como rotatórias. Como no Brasil, os carros em Rotatolândia trafegam nas rotatórias em sentido anti-horário. Nesse país, os aplicativos de navegação não dão instruções como: na próxima rotatória, pega a quarta saída, na próxima rotatória, pega a primeira saída, ou mesmo na próxima rotatória, pega a segunda saída. Ao invés disso, os aplicativos informam apenas a sequência de números que correspondem às saídas, como 4, 1, 2. Ah, Rafa, mas o que significa essa sequência? Vamos lá. O primeiro número, ele representa o quê? Que na primeira rotatória, o motorista deve percorrer pela saída de número 4. Na segunda rotatória, o motorista deve percorrer pela saída de número 1. E na terceira, o motorista deve percorrer pela saída de número 2, assim chegando ao seu destino. Nesse mapa abaixo, essa sequência é mostrada como um caminho parcial. O que é que acontece? Digamos que o motorista ele parte do ponto A. Daí ele começa a percorrer o seu caminho e entra na primeira rotatória. A sequência fala que ele deve sair pela quarta, pelo quarto caminho. Então, ele passa aqui, pelo primeiro, sempre nesse sentido anti-horário. Ele passa aqui pelo primeiro, não percorre essa saída. Passe pelo segundo, não percorre essa saída. Pelo terceiro também não. Chega na quarta e ele percorre sim, pois foi isso que a instrução nos disse, para a primeira rotatória. Na segunda, a gente vai percorrer pela saída 1. Então, chegou aqui, na segunda rotatória. Percorre. E já na saída 1, ele percorre aqui o caminho. Chegou na terceira rotatória, a gente quer percorrer pela saída 2, porque é isso que a instrução fala, No caso, o motorista quer percorrer pela saída 2. Então, quando entra na rotatória, passa pela 1, não vai percorrer. Continua até chegar na 2, daí ele percorre. E a instrução ela foi realizada e ele chegou, certo, no destino, de acordo com o aplicativo. Então, nessa questão 8, ela pergunta o seguinte: considerando o mapa, que a gente tem aqui ilustrado, se o motorista partir de A e seguir as instruções 3, 1, 3, 2, 3, qual será o destino? Então, a questão ela dá alguns itens, o destino A, destino B, destino C, D e o destino E. E agora, a gente vai seguir essa instrução, certo? 3, 1, 3, 2, 3. Quando o motorista ele parte de o destino A, ele começa a percorrer o seu caminho e chega na primeira rotatória. A instrução nos fala que ele deve seguir pela terceira saída. Então, nesse sentido anti-horário, temos a primeira, a segunda e a terceira. Então, ele percorre. Chegando na segunda rotatória, vamos percorrer pela primeira saída, pois é isso que o aplicativo diz. Então, aqui, vamos percorrer pela primeira. Chegando na terceira, vamos percorrer pela terceira saída também. Então, aqui dentro da rotatória, passamos pela segunda, pela primeira, pela segunda e pela terceira. Então, seguimos o caminho. Chegando na quarta rotatória, temos que deve ser seguido pela saída 2. Então, passou pela primeira, não quer. Passou pela segunda, vamos seguir por ela. Chegando na quinta e última rotatória, temos que deve ser seguido pela saída 3. Então, aqui dentro dela, vamos lá. Primeira saída, não. Segunda saída, não. Terceira saída, sim. Então, acabou a instrução, O motorista ele já deve ter chegado ao seu destino. E a gente tem que, se ele sair do ponto A, seguir a instrução dada pelo aplicativo, essa aqui, ele vai chegar no destino B. Então, tá feita, A gente já sabe a resposta da questão. A questão 9, ela pergunta o seguinte: considerando o mapa acima, se o motorista partir de B, qual das seguintes sequências de instruções o leva para o ponto E? Essa questão é o inverso da passada, Ela dá os dois pontos que o motorista parte e onde o motorista chega. E a gente vai verificar qual sequência é verdadeira ou não para esse caminho, certo? Se a gente fizer o mesmo procedimento, que a gente fez lá no comecinho da questão e na questão passada, nós temos que o item correto vai ser o item 5.
E agora a gente vai validar para enfatizar mais ainda a nossa resolução. Então, a gente tem aqui essa sequência, certo? Que o aplicativo deu para o motorista. Sequência 3, 2, 2, 2, 3. Vamos lá. Se o motorista parte do ponto B, ele começa a percorrer seu caminho e chega na primeira rotatória. No sentido anti-horário, ele deve sair pelo caminho 3. Então, passa pelo 1, passa pelo 2 e, chegando no 3, percorre. O motorista chegou na segunda rotatória, certo? Sentido aqui, ó, anti-horário. Ele deve percorrer pela segunda saída. Então, se ele está aqui, ele vai aqui, passa pela primeira, passa pela segunda e percorre ela. Chegou na terceira, caminho 2. Vamos lá, sentido anti-horário. 1, 2. Então, segunda saída, percorre. Então, quarta rotatória. Vamos seguir pela saída 2. Então, passou aqui. Saída 1, saída 2. Percorre. E quinta e última rotatória, a instrução diz que é a terceira saída. Então, aqui, sentido anti-horário. Primeira, segunda, terceira, percorre. Então, sim, ele partiu do ponto B, chegando no ponto E seguiu essa instrução dada, né, pelo aplicativo. Então, nossa instrução verdadeira é a do item 5.